Olá galera, vamos para a nossa aula de trigonometria. Trigonometria é o estudo das partes de um triângulo, certo? A gente vai estudar as medidas desse triângulo. A nossa ideia é definir aqui os conceitos de seno, cosseno e tangente inicialmente. E a gente vai iniciar isso no triângulo. Futuramente, a gente vai passar isso para um círculo trigonométrico e vai verificar como que se dá essa relação no círculo. Ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que definir é o triângulo que a gente vai trabalhar. Então a gente vai desenvolver um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo onde duas das suas retas formam um ângulo de 90 graus. São chamadas de retas perpendiculares. E existe uma reta oposta a esse ângulo de 90 graus que fecha essa figura que a gente chama de triângulo. Uma figura de 3 lados e 3 ângulos. Vou chamar aqui de ângulo A, ângulo B e ângulo C. Ok? Tudo bem. Primeira coisa, a gente tem que dar nomes a essas retas. Essa reta que é oposta ao ângulo de 90 graus, eu vou chamar ela de reta A, e ela será a nossa hipotenusa. Então, a hipotenusa, gente, é sempre a reta oposta ao ângulo de 90 graus, certo? As outras duas são chamadas de catetos. Cateto e cateto. Então, presta atenção. Os dois catetos sempre formarão um ângulo de 90 graus e a hipotenusa será sempre a reta oposta ao ângulo de 90 graus. Ok? Bom, vou dar nomezinho aqui. Então, reta A, reta B e reta C. Então, a reta A é a hipotenusa, a reta B é o cateto e a reta C é o cateto. Para a gente definir as relações de seno, cosseno e tangente, a gente precisa definir um ângulo de orientação para a gente. Eu vou pegar esse ângulo C aqui para a gente se orientar, pode ser? Então, o ângulo C vai ser o nosso ângulo de estudo. Professor, poderia ter pego outro? Pode, qualquer ângulo. Antes da gente definir um pouquinho aqui o que é seno, cosseno e tangente, vamos ver a relação desses ângulos aqui, gente. O seu professor já deve ter falado para você, você já deve ter lido em algum livro, você já pesquisou, você já estudou isso. Que a soma dos ângulos de um triângulo, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, dão sempre 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Tomando que B é igual a 90 graus, a gente tem que A mais C são ângulos agudos, e a soma desses dois ângulos também tem que dar 90 graus. Porque esses ângulos são chamados de ângulos complementares, ok? Um outro momento a gente discute sobre isso. Bom, vamos voltar aqui para a nossa definição de seno, cosseno e tangente, ok? Para a gente definir seno, cosseno e a tangente, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Dá uma olhadinha comigo. Seno de que ângulo, professor? Seno do ângulo C. Ok? O seno de um ângulo, ele é sempre a relação direta entre o cateto, que é oposto a este ângulo, e a hipotenusa. A razão entre esses elementos vai dar esse valor que a gente chama de seno. Então, seno de C é cateto oposto a C, dividido pela hipotenusa. Certo? Quem é o cateto oposto a C? É a reta B lá, ó. E a hipotenusa é A. Então, se eu fizer a razão entre a reta B e a reta A, eu tenho o valor do seno desse ângulo. E o cosseno? O cosseno de C é o cateto adjacente, certo? Cateto adjacente é o cateto que está junto ao ângulo, formando este ângulo, pela hipotenusa. Então, é cateto adjacente dividido por hipotenusa, certo? Isso vai dar C
sobre A. Tudo bem? Para a gente poder entender, assim, guardar um pouco, tem uma frasezinha aqui, ó. Seno lembra de sem sono. Quando eu estou sem sono, eu corri. Corri, cateto oposto, sobre hipotenusa. Já embaixo, eu estou com sono. Cosseno, com sono. Com sono, eu caí de sono, né, professor? Estou estudando demais, caí de sono. E a tangente, galera? A tangente de C é a relação entre os dois catetos, certo? Tangente de C é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Que nesse nosso caso aqui é a reta B sobre a reta C. Aonde tem gente, tem coca. Olha lá, ó, tangente coca, certo? Essas frasinhas, galera, são frases importantes para que a gente consiga guardar inicialmente essas equações novas, né? Claro que a nossa ideia aqui não é que você decore alguma coisa ou outra, mas que você aprenda a estudar esse triângulo. Faça o seu triângulo, faça esse estudo, dê nome a essas retas, monte esse sistema e aí a gente consegue fazer esse estudo. Tudo bem? Perceba que essa relação que a gente montou aí é a relação em função do ângulo C. Eu poderia ter feito essa relação para outro ângulo? Sim, posso fazer para o ângulo A e para o próprio ângulo B, que é o ângulo de 90 graus. Certo? Mas isso é uma outra história. Essa é a parte inicial de trigonometria. Seno, cosseno e tangente.